É difícil, né, gente? É difícil, é complicado, né? Falar tudo que eu tenho pra falar aqui depois de um jogo como o de ontem, que foi tão horrível, que é tão horrível de ver, né? E a gente lamenta tanto porque, assim, uma vitória, uma simples vitória, que o Santos não foi ter. Mas eu nem é questão de não ter, mas assim, de não fazer por ter. Né? Porque o Santos não parece que não tem interesse no jogo. Ontem, mais uma vez, assim como foi contra o Fluminense, o Santos parecia que não tinha interesse nenhum no jogo. Parece que, assim, o máximo de interesse que o Santos teve nos jogos até então foi até o jogo contra o Goiás, que o Santos ganhou do Goiás de 1-0, né? Vamos falar assim com mais, assim, assim, no máximo, se não foi até o jogo contra o Goiás, até o jogo contra o Botafogo. Até o jogo contra o Botafogo, que o Santos empatou com o Botafogo. Depois disso, o Santos leva duas goleadas seguidas pelo mesmo placar. Uma na Vila Belmiro, uma na própria casa contra o Fluminense, 3-0, e depois disso, lá na Arena da Baixada, né, contra o Atlético Paranaense. Mas a questão é que não é nem que perdeu, né, do Atlético Paranaense, mas a questão é porque se ele tivesse ganho, né, não chegou nem perto disso acontecer, né, mas o Santos não tinha nem interesse no jogo para tentar ganhar. E se isso tivesse acontecido, se o Santos tivesse conseguido mostrar interesse no jogo para tentar buscar uma vitória, ele poderia ter conseguido essa vitória. E daí, com isso, o Santos já estaria salvo. O Santos já estaria salvo se tivesse ganhado esse jogo. Porque o Bahia e o Vasco perderam. O Bahia perdeu do América, do Lanterna do campeonato, do Lanterna, por 3-2. O Vasco perdeu do Grêmio de 1-0. Então, o Santos ganhando, o Santos já estava completamente livre. Já tinha já tinha espantado de vez qualquer chance. Mas não. O Santos demonstra mais um jogo apático, mais um jogo que parece que ele não entra em campo, mais um jogo que parece que ele dorme enquanto ele deixa o adversário jogar. Né? E com isso ele perde de 3-0. E com isso o Santos não escapa e vai para a última rodada assim. Dependendo dele mesmo, porque o Bahia e o Vasco, por sorte, também perderam. Né? O Bahia perdeu do América, do último colocado que já estava rebaixado, e o Vasco perdeu do Grêmio. Então, o Santos chega na última rodada dependendo só e apenas dele mesmo. Só disso que o Santos depende na última rodada. Dele mesmo. Uma simples vitória, ganhando o jogo, ele não precisa se preocupar com nada do que vai acontecer no jogo do Bahia, que vai ser contra o Atlético Mineiro, do que vai acontecer no jogo do Vasco, que vai ser contra o Bragantino. Se ele ganhar do Fortaleza, ele não precisa se preocupar com nada do que vai acontecer nos últimos jogos, nesses dois jogos. Ele não precisa se preocupar com nada do que vai acontecer no jogo do Bahia com o Atlético, não precisa se preocupar com nada do que vai acontecer no jogo do Vasco com o Bragantino, se ele ganhar do Fortaleza. Enfim, né, o Santos chega na última rodada dependendo só dele mesmo. Só dele mesmo. Mas aí eu vou falar. Se o Santos chega na última rodada dependendo só dele mesmo, ele tem que fazer por onde? Diferente de como ele fez, ou melhor, do que ele não fez contra o Fluminense, contra o Atlético, enfim. Né? O Santos, né, não fez absolutamente nada, nem contra o Fluminense, nem contra o Atlético. Então, tudo isso que ele deixou de fazer contra o Fluminense e contra o Atlético, ele tem que fazer contra o Fortaleza. E não tem conversa. Não tem conversa. Assim, tem que criar um mínimo de vergonha na cara e se tocar. Se a gente tivesse feito o que a gente não fez nos outros jogos, a gente não estaria agora com risco nenhum. A gente só está assim porque a gente deixou de fazer a nossa parte nos outros jogos. E a gente depende só da gente mesmo. A gente só precisa fazer a nossa parte. Então,
o que a gente não fez nos 2 últimos jogos contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense, a gente tem que fazer com o Fortaleza. Porque a gente só depende das nossas próprias forças. Só disso que a gente depende. Das nossas próprias forças. Então a gente tem que fazer a nossa parte para poder ganhar do Fortaleza, fazer a nossa parte, ganhar do Fortaleza, e jogar com vontade, ter interesse no jogo, buscar o jogo, se impor diante do adversário e ir pra cima, pra assim, conseguir a vitória, fazer a sua parte e escapar. Depende só de si próprio, só disso que depende. Então, que faça o que tem que fazer para poder escapar na última rodada com tranquilidade. É isso. É isso, eles têm que se tocar disso. Se tocar disso. Todo mundo tem que se tocar dessa questão, desse detalhe. Enfim, né? Pegar e pensar, o que a gente devia ter feito nos 2 últimos jogos que a gente não fez? Então a gente tem que fazer nesse jogo. Buscar o jogo. Jogar com vontade, se impor diante do adversário, ir pra cima. E conseguir a vitória. Porque é uma vergonha chegar na última rodada assim. Ainda que esteja dependendo só de si mesmo. Ainda assim é uma vergonha. Porque o Santos está assim na última rodada, é uma vergonha. É uma vergonha. Se ele tivesse feito o que ele devia fazer antes, ele só estava chegando agora na última rodada para cumprir tabela. Se ele tivesse ganhado ontem, se ele tivesse ganhado ontem, tivesse feito o mínimo para ganhar, agora ele já estava completamente livre e ia chegar na última rodada só para cumprir tabela. Não foi o caso, não fez o que devia fazer, que era ganhar, né? Porque os outros também perderam, então uma vitória já salvava. Então, já que a vitória não veio, agora que ela venha contra o Fortaleza na última rodada. Eles têm que se tocar, como eu falei. O que a gente não fez nos últimos jogos, que foi contra o Fluminense, que foi contra o Atlético, a gente tem que fazer contra o Fortaleza. Fazer a nossa parte. Enfim, é isso. É isso que eu vou falar aqui. Eu não tenho mais nada pra falar, porque se eu fosse falar mais um monte de coisa aqui, sabe, a gente ia ficar... esse vídeo ia ter quantos minutos de duração? Né? Se eu fosse falar, assim, tudo que acontece, tudo, assim, quais são as razões, né, de tudo isso estar acontecendo, de toda essa incompetência, a gente ia ficar até que horas falando disso aqui? Esse vídeo ia ter quantos minutos? Enfim, não sei. Só sei de uma coisa. O Santos depende só dele mesmo. E ele tem que fazer a sua parte contra o Fortaleza. É isso. O Santos depende só dele mesmo e ele tem que fazer a sua parte para ganhar do Fortaleza e escapar numa boa, não precisando depender de mais nada. Não precisando se preocupar com mais nada que vai acontecer nos outros jogos. Só ele ganhar. Ganhar para escapar com tranquilidade e não se preocupar com o que acontece nos outros jogos. É isso. É isso que eu tenho pra falar aqui. E, enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.